Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu estou com muita saudade e as minhas colegas também estão com saudade de vocês, foi o que elas me disseram. Bom, mas eu quero mandar um beijo muito especial para minha turminha do quinto D. Tô vendo que vocês estão fazendo as atividades lá na plataforma, viu? No E-Class. Parabéns, isso aí, continuem. Hoje nós teremos uma aula de português. Isso mesmo. Mas eu estou com uma dúvida ou dúvida? Como identificar a palavra correta? Outro detalhe. Você sabia? Qual é a escrita correta para cada palavra? Vamos entender um pouquinho sobre isto na prática? É isso mesmo. A aula de hoje vai falar sobre regras de acentuação gráfica. E é muito importante você prestar atenção nesta aula, porque você vai precisar fazer atividades a partir da página 51, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos para a nossa aula? Não vou colocar acento, mas a gente já consegue identificar que ela tem 3 sílabas, ou seja, é uma palavra trissílaba. Mas como ela não tem acento, como que eu vou identificar a sílaba tônica? Eu vou chamar a palavra. Duvida. Qual foi a palavra, a sílaba que eu chamei com mais força nesta palavra? Ouvi. Neste caso, a gente diz que esta é uma palavra paroxítona. Agora, se eu acentuar esta palavra, dúvida, eu acentuei na antepenúltima sílaba. Quando eu tenho a antepenúltima sílaba como a mais forte, nós dizemos que nós temos uma proparoxítona. Vamos ver, então, o segundo exemplo? Aqui eu não vou acentuar e aqui eu vou acentuar nesta sílaba. Vamos entender, então? Chamando a palavra, isso mesmo. Todas as vezes em que você tiver dúvida, chame a palavra. Sabe. A. Chamei o A com mais força. Aqui eu vou chamar sabia. E aqui eu vou chamar sábia. Ou seja, eu tenho 3 exemplos, como oxítona, porque eu tenho a última sílaba como a mais forte. Paroxítona, porque eu tenho a antepenúltima sílaba como a mais forte. E proparoxítona, porque eu tenho a antepenúltima sílaba como sendo a mais forte. Vamos entender a conceituação de tudo isso? Então, para entendermos um pouquinho sobre as regras de acentuação gráfica, a gente precisa ir à tonicidade das palavras. Tonicidade, o que é isso? A sílaba tônica. Isso mesmo, todas as vezes em que a gente quiser entender como funciona a acentuação, é só entendermos qual é a sílaba tônica. Mas o que é sílaba tônica? A sílaba mais forte. Sílaba mais forte é a sílaba tônica. Lembrando que nós temos sílabas fortes, que são tônicas, e sílabas átonas, que são as sílabas fracas. Por exemplo, dó e do. Dó é acentuada, então nesta sílaba eu tenho uma tônica. Em do, que não recebe acento, uma sílaba átona. Bom, para que isso serve? A acentuação, ela existe para que a gente saiba aproximar a fala da nossa escrita, já que nós precisamos usar a escrita corretamente. Agora,
existem algumas regras. Quando uma palavra tem apenas uma sílaba, uma mono. Então, as monossílabos tônicas são aquelas que têm uma sílaba e é acentuada. Oxítonas são palavras em que tem mais que duas sílabas e a sílaba tônica é a última, sempre do final para o início. Quando é a penúltima, nós chamamos de paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. Vamos entender isso de forma prática? A professora vai estourar 3 balões e depois os outros 5. Isso é um ditado de frases, tá bom? Então, nós vamos estourar, vai surgir as 3 palavras e eu quero que vocês aí tentem identificar corretamente como seria a acentuação destas palavras. Vamos lá? Opa, só um minuto que eu vou pegar as palavrinhas, tá bom? Ok, a palavra ou frase estourada é: você é autônomo? Tenta fazer aí. Onde entrariam os acentos dessas palavras? Você é autônomo. Você é autônomo. Tenta aí, vamos ver se você acertou? Você entrou na última sílaba. Então, isto aqui é uma oxítona. Está acentuada. Então, eu tenho uma única sílaba acentuada, monossílabo tônico. Autônomo. Última, penúltima, antepenúltima é a sílaba tônica. Então, eu tenho proparoxítona aqui. Vamos para o segundo exemplo? Bom, a frase é: nós estávamos fazendo exercícios difíceis. E aí, onde vai o acento nessas palavras? Ou melhor, qual a sílaba tônica de cada palavra destas que eu citei na frase? Nós estávamos fazendo exercícios difíceis. Vamos ver se você acerta? Nós é um monossílabo tônico, por isso está acentuado. Estávamos. O acento está na antepenúltima sílaba, proparoxítona. Fazendo não tem acento, professora. É verdade, lembra da dica? Chama a palavra. Fazendo. A sílaba tônica é zen. Exercícios. Exercícios, a sílaba tônica é a penúltima, paroxítona. Difíceis, é a penúltima de novo, e aqui eu tenho mais uma vez uma paroxítona. Mas, atenção! Há um detalhe. Na palavra exercício, conforme o dicionário, você percebe que a separação da sílaba na última sílaba tem 2 pontos. Isso significa que na nossa língua portuguesa ela é uma paroxítona, mas em Portugal e em outros países que também têm fala de língua portuguesa, esta palavra ela pode ser separada na última sílaba. Entenderam? Bom, agora eu vou cantar uma música para vocês falando um pouquinho sobre essas regras de acentuação. Presta atenção porque vai ter uma atividade para você fazer puxando um pouquinho aí, tá bom? Vamos lá? Palavras oxítonas terminadas por EA e O recebem o acento e a pronúncia fica bem melhor. Palavras oxítonas terminadas por eis na derradeira sílaba recebem o acento também. Paroxítonas são muito, muito mais, por isso abrange as outras terminações. Em e oi de heróico, não faça confusão, o acento não entra nesta canção. Mas em ditongo crescente, oral e final, nesses casos o acento é fatal. As proparoxítonas todas recebem acento, meu irmão.
letra mais fácil, pois não existe exceção. No I, O dos hiatos vai usar, no PO e POD para diferenciar. E o monossílabo tônico coloca